Olá, amados. Estão bem? Graças a Deus. Que vontade de ver cada um de vocês lá no templo, podendo adorar a Deus, estando juntos. Como é bom, né? E como é bonito o nosso templo, aconchegante. Mas nesses tempos de pandemia, né? Nesse distanciamento social, é difícil, né? Mas é necessário. Nós temos que tomar precauções. O vírus está aí fazendo um estrago, né? Tanto na vida física quanto na parte material também está fazendo terríveis problemas, como também na vida espiritual. Infelizmente, o Covid-19 também tem causado problemas sérios na vida espiritual de muitos crentes, né? Isso nos preocupa muito, preocupa bastante com relação a esse distanciamento social necessário como precaução, mas o nosso desejo é que esse distanciamento social não seja um distanciamento espiritual. É isso que nós temos que tomar conta. Além de usar as precauções, né, lavar as mãos com água e sabão, quando não tiver água e sabão, aí sim o álcool em gel, usar máscaras, o distanciamento entre as pessoas, né, a boa alimentação. Então, tudo isso nos causa, nos ajuda, né, nos auxilia na prevenção da Covid-19. Mas a minha preocupação está com a manutenção do templo. Não, eu não estou falando do templo feito por tijolos, por arquitetos, engenheiros, pedreiros. Eu estou falando do templo feito pelo próprio Senhor. Aliás, não era necessário a nossa preocupação, né, com a manutenção deste templo, porque foi Deus quem fez. Será que algo está errado? Não, é claro que não está errado. Quando Deus faz a manutenção no nosso templo, Ele usa a sua santa palavra, Ele usa os seus mensageiros, Ele usa a oração, Ele usa justamente a comunhão entre os santos, estejam no templo ou estejam fora do templo, mas nesta comunhão, até mesmo virtual, por enquanto, né, que é necessária, mas esta preocupação, essa manutenção. Né? Nós já voltamos às atividades normais da igreja, porém respeitando, né, a saúde uns dos outros, com todas aquelas precauções necessárias. Mas a minha preocupação é como é a nossa reação, como está sendo a nossa reação com relação ao templo nesta pandemia. Mais uma vez, eu não estou falando do templo físico, estou falando do templo do Espírito Santo. O texto sagrado do Salmo 121, versículo 122, versículo 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos 4 grupos de pessoas que estão enfrentando a pandemia, estão enfrentando o isolamento social e estão enfrentando esta possibilidade, né, de cultos presenciais. Nós temos 4 grupos na nossa igreja. Nós temos aqueles que se revestem de todas as precauções e normas da vigilância sanitária e vão até o templo, saem de seus lares, vão até o templo para as reuniões de oração, para os cultos de meio de semana, para a escola dominical, para o culto da noite. Nós temos esse grupo de irmãos que se sentem bem, que se sentem à vontade para poder, com toda a precaução necessária, estarem presentes nos cultos presenciais, presentes nos cultos presenciais. Mas nós temos um segundo grupo, o grupo de pessoas, né, de irmãos, que por causa deste distanciamento e porque têm em seus lares ou crianças, ou então adultos, né, já idosos com problemas de saúde, ou porque estão com alguma enfermidade, nós temos esse grupo de irmãos que todos os trabalhos da igreja, que em todos os trabalhos da igreja, reservam esses horários da igreja para transformar sua sala, transformar seu quarto no ambiente de culto. Né? São irmãos que categoricamente, terças-feiras, às 7 horas da noite, fazem orações, cantam hinos, porque não podem ir no templo.
que às quintas-feiras também pegam estudos bíblicos, né? Revistas de escola dominical antigas, né? Revistas antigas, e refazem estudos em seus lares, ou acompanham os nossos estudos que são colocados aqui, estudos feitos pela mocidade, feitos pelo nosso irmão presbítero Diego também, e outros irmãos que têm postado estudos muito bons, né? Então eles se transformam os seus lares num culto presencial, mesmo estando de forma virtual. Temos um terceiro grupo, né, um infeliz terceiro grupo de pessoas que, por causa do avanço tecnológico, confiam tanto no avanço tecnológico, né, e desfrutam do avanço tecnológico, que sabem, bom, o culto vai ser gravado, né, o culto domingo, os cultos, né, domingo são online e eu também gravo e encaminho para os que não conseguem entrar no Facebook. Então, existem pessoas que, não, eu vou ver depois. Eu vou ver depois. Só que esse depois nunca chega. Acaba, vou ver depois, vou ver depois, vou ver depois, eu vejo outras coisas antes e acabo não desfrutando. Existe um terceiro grupo que me preocupa bastante, me preocupo com a alma desse terceiro grupo. Perdão, quarto grupo. São aqueles que não usam as normas sanitárias na rua. Eu tenho visto crentes no Senhor Jesus, sem máscara, andando pelas ruas, mas morrem de medo de entrar no templo, nos trabalhos da igreja. Eu vejo irmãos que estão fazendo outras coisas durante os horários de culto, em outros lugares, com outras pessoas, mas não estão dentro do templo. E naquele lugar, naquele momento, eles não estão adorando o Senhor, estão fazendo outras coisas. E o desgosto chega a tal ponto que eu fico a pensar, e peço perdão depois, será que o Deus que protege essas pessoas que não seguem as regras sanitárias na rua, que trocam os horários de culto por outras atividades ao ar livre, também sem máscara, será que o Deus que os protege lá fora, desobedecendo às leis, é mais forte que o Deus que está no templo, recebendo o culto dos seus filhos? Será? Isso preocupa. E não quero falar muito sobre este grupo e nem o terceiro grupo, daqueles que deixam para depois e nunca falam. Eu quero falar sobre o segundo grupo, né, dos irmãos que mesmo em seus lares, eles estão cultuando seriamente ao Senhor. Mas eu não posso deixar de ser, o atalaia não pode tocar a trombeta errada, né? Eu tenho que tocar a trombeta certa. Para o grupo 3 e o grupo 4, dos irmãos que estão ausentes na igreja e se fazem ausentes mesmo podendo ir, e fazem da tecnologia que a igreja usa um álibi para não participar, e para aquele grupo das pessoas que não obedecem à vigilância sanitária durante a semana, mas quando chega na hora do culto, aí sim a igreja é contaminada. Realmente, irmãos, dentro da igreja existe um vírus muito mais forte do que o Covid. Existe um vírus. E esse vírus é constituído de 3 partes. Vamos dizer assim, ele é constituído de 3 elementos. O primeiro é um elemento que dentro desse vírus que está dentro do templo, ele é um vírus que incomoda as pessoas. O primeiro elemento desse vírus se chama santidade de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 19, depois que o povo viu a manifestação de Deus e Moisés lá em cima da montanha, e daí quando Deus falando para essas pessoas, para Moisés, quando esse Deus mostra através dos raios e trovões, e ele demonstra toda a sua grandiosidade e santidade, o povo lá embaixo ficou incomodado. E quando Moisés desce, o povo disse assim: falas tu conosco e não Deus, porque se ele falar nós vamos morrer. O segundo elemento desse vírus que está dentro do templo, ele rompe
ele rompe o tecido da nossa máscara. Não o pano, da nossa máscara. A nossa máscara cai e nós temos a necessidade de arrependimento. Pedro estava pescando, não pegou nada, daí Jesus sobe no barco, fala para ele, joga a rede aqui, ele joga, a rede começa a arrebentar de tantos peixes, e Pedro, quando cai a sua máscara de grande pescador, olha para Jesus e fala, retira-te de mim porque eu sou pecador. Nós queremos nos afastar, nós não queremos nos arrepender diante da santidade de Deus. Mas existe um terceiro elemento, um elemento que produz uma reação que nem sempre é agradável. O compromisso com Deus. A presença de Deus, a presença da santidade de Deus, que nos leva ao arrependimento, a presença da santidade de Deus, que nos leva a buscar o arrependimento e depois o perdão. Esta presença de Deus requer de nós, quer que nós tenhamos um compromisso com Ele. Foi o que aconteceu com Isaías no capítulo 6. Isaías viu o Senhor no seu alto e sublime trono, viu o Senhor no templo, reconheceu os seus pecados e depois Deus perguntou, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós estamos percebendo, irmãos, que esses grupos, o terceiro e o quarto, têm medo desse vírus que se chama Espírito Santo. Porque ele é que revela o nosso pecado, ele que revela a santidade de Deus, ele que revela que nós temos que ter compromisso com o Senhor. Então nós temos que prestar atenção qual é o vírus mais poderoso. Mas vou deixar esses dois grupos para trás. Deixa esses dois grupos para lá, vamos nos preocupar com os dois primeiros grupos. Aquele grupo de irmãos que se revestem de todas as normas de sanitaristas e vão ao templo, e aqueles irmãos que gostariam muito de estar no templo, mas não vão ao templo por causa de problemas de saúde, por causa de problemas com pessoas idosas em seus lares, por preocupação com esses idosos e enfermos em seus lares e com crianças, né, que também são suscetíveis a esse vírus. Então, deixando aqueles terceiro e quarto grupo de lado, vamos nos preocupar com esses dois, com aqueles que são verdadeiros adoradores. Nós temos que tomar conta do nosso templo. Temos que tomar conta do templo quando estamos fora do templo. Tomar conta do nosso coração quando estamos fora do templo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos santuários da presença do Espírito Santo. Foi isso que o Senhor Jesus nos deixou quando ele ressuscitou e soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Também Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, coloca da seguinte forma, como uma interrogação, como uma pergunta, ele coloca assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós não pertencemos a nós. Este templo todo, carne, osso, pensamentos, alma, pertence ao nosso Deus. Nós somos constituídos, fomos constituídos. Não precisamos do templo de Jerusalém. Precisamos ser o templo do Senhor. Mas também não podemos deixar de nos reunir, como o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 10, versículo 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, façamos admoestações mutuamente, quanto mais estamos vendo o tempo chegando. Somos o templo criados, construídos pelo próprio Deus. Deus demonstrou muita atenção, muita preocupação, muitos detalhes para nos constituir como templo dele. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, a palavra de Deus,
revelada aos apóstolos e aos profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, a base da nossa construção, a base deste templo, que é a pedra fundamental, é o Senhor Jesus, com a sua graça derramada sobre nós, e vamos sendo edificados com a palavra de Deus, dos profetas e dos apóstolos. Continua o texto. O qual todo edifício bem ajustado, temos que nos adaptar a esta pedra angular, temos que nos adaptar a essas paredes da palavra do Senhor. Bem ajustado, cresce. Um edifício que não vai ficar parado, ele tem que crescer, ele tem que aumentar, cada vez maior o nosso coração tem que estar, ao qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Deus nos edifica com a palavra, Deus nos edifica porque Cristo é a nossa pedra, e Deus vai nos ajustando através do Espírito Santo, vai nos amoldando a sua palavra, a sua vontade, e temos que continuar crescendo. Crescendo tanto na largura, angariando mais pessoas com o nosso testemunho, quanto crescendo para a chegada nos céus. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, o seguinte: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos pedras que vivem. Meu professor dizia, Pedro é uma pedra. Entre as pedras, em cima da pedra que é o Senhor Jesus. Pedro é uma pedra, como Calvino, como você, como eu, somos pedras. Nós não podemos nos esquecer, irmãos. Mesmo não podendo ir ao templo físico, cuidar deste templo, cuidar do nosso íntimo, cuidar de quem nós somos, cuidar daquilo que Deus nos fez, salvos pela graça. Vamos orar. Agradecemos, ó Deus amado, por estes textos que acabamos de ler. Agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Agradecemos, ó Deus, porque através da Tua palavra nós podemos crescer no conhecimento da graça e transformar o nosso coração no verdadeiro templo. Cuida, Senhor, de todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo, tanto no dia de hoje, quanto nos dias que ainda virão, nos anos que virão, pois esta mensagem continuará online até o momento que o Senhor achar que é bom. Ó Deus, edifica cada um de nós, para que não sejamos como o terceiro e o quarto grupo, que usa a tecnologia para deixar para depois os cultos e o compromisso contigo, ou então tem mais medo do vírus dentro da igreja do que do vírus fora da igreja. Ó Deus, cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus dê a cada um dos irmãos muita saúde e muita alegria.